Ok, gente. Então tá, vamos aqui para o nossa etapa 5. Ó, como eu falei para vocês, tá? Esse roteiro aqui é o mesmo roteiro que vocês já conhecem, tá? O que está acrescentando aqui? Está acrescentando aqui essa etapa 5, ok? Que é um mapa do setor selecionado para implantação do parque, tá? Eu posso até selecionar isso daqui, colocar até no nosso chat ali, tá? Copiar. Então, mapa do setor selecionado, tá? Mapa de remoção, acho que agora vocês estão enxergando tudo. Planta de implantação, vistas perspectivas do cenário ambiental desejado, corte esquemático do perfil do riacho antes e depois. Professora, eu não tô vendo. Não sei se sou só eu. Deixa eu ver. Pronto, agora apareceu. Sim? Pronto, pronto. Sim? Ok. Então, o mapa do setor selecionado, né? Que esse é um mapa que você já tem. O mapa de remoção, como eu falei para vocês, o ponto de partida dele é esse mapa aqui que vocês já fizeram, que é o mapa de uso do solo da área a ser focada. Então, se você fez esse mapa direitinho, e se já você fez aquele seu percurso em volta da sua área, né, aquela seu percurso virtual, você já sabe tudo que vai ficar, tudo que vai tirar dali, tem coisas abandonadas, eu tenho estacionamentos. Então, é a partir daí que você vai conseguir criar o seu desenho, certo? Tá? Então, esse mapa aqui, ele é fundamental para a elaboração desse mapa de remoção, ok? Planta de implantação, né? Vistas e perspectivas do cenário ambiental desejado. Então, o que que você está imaginando aí, né, na sua cabeça? Um deck, as pessoas podendo chegar próximo ao riacho, o riacho despoluído, uma área como essa que vocês me mostraram hoje, né, para poder chegar a estudar, um mobiliário que num parque, numa praça que conte até com serviço também de Wi-Fi, que as pessoas possam ficar utilizando esse espaço, né, para estar estudando, lendo, se comunicando, né, de alguma forma aí. Então, pensem aí os cenários, as situações que vocês querem, e no mínimo duas, tá? Então, assim, quanto mais a gente tiver no trabalho, mais bem ilustrado esse trabalho vai ser, né? Corte esquemático, perfil do riacho antes e depois, canalizado e renaturalizado. Novo perfil, de pelo menos 2 vias de acesso, né, ao parque. Então, isso é uma coisa que vocês já fizeram. O que vocês vão fazer agora é o antes e o depois. Quer dizer, como a rua ela é hoje, e como é a minha proposta, tá certo? Proposta também de mobiliário com medidas em escala humana, ok? Até aí tudo bem, pessoal? Tá, então, falando um pouco aqui, tá? Sobre os espaços livres, né? Públicos, tá? Vamos voltar aqui rapidinho. Vocês estão visualizando, gente, essa tela, espaços livres? Sim. Tá. Então, gente, queria falar um pouco sobre os espaços livres para a gente entender o seguinte: os espaços livres, eles possuem várias escalas, né? Tá? Vamos voltar lá para aquela tela. Então, a gente tem as praças, a gente tem os parques, né? A gente tem vias, largos e etc.
E a ideia, tá, de falar um pouco sobre o surgimento dos espaços livres e a forma como eles vêm se modificando, né, questões, então, assim, os espaços livres, eles são mudados por questões culturais, foi, manda subir, tudo isso. Ela tá aí? Tá, fecha aí, por favor. Então, gente, os espaços livres públicos, eles foram mudando bastante ao longo do tempo. Inclusive, é até uma reflexão para a gente fazer agora, né? O quanto essas questões relacionadas à pandemia que a gente está vivendo, né, riscos de contaminação e tudo mais, o quanto isso daí pode influenciar os espaços públicos. Ou seja, talvez a gente cada vez precise de mais espaços públicos arejados, né, livres, onde você possa ter uma ventilação, uma renovação do ar, onde as pessoas possam ter bastante espaço, né, e onde as atividades, né, e as situações não fiquem confinadas, né? Então, isso também é algo para a gente começar a pensar aí, tá? Então, eu coloquei aqui esse esquema, né, para a gente entender que está tudo interligado, né? Então, a gente tem os parques, as praças, os lagos, as vias, as avenidas e os pocket parks, que são uma visão, digamos assim, um pouco mais pós-moderna, talvez diria até uma visão mais contemporânea, né, que veio surgindo, e a gente entendendo tudo isso como um sistema, né? Em termos de escala, a gente falando aqui de escala, os parques realmente eles são os que têm maior escala, tá? Mas hoje em dia não existe um número mínimo que determine que aquilo é parque. Se, por exemplo, você conseguir pelo menos ter partes de uma quadra, e depende muito do tratamento que você vai dar, você pode ter um parque ali, mesmo que você não tenha tantos hectares, né? Mas, no caso, mais de 10 mil, que em média uma quadra são 10 mil hectares, ou 10 mil metros quadrados, que é um hectare, né? Então, outra coisa também que é legal da gente começar a pensar, né? Desconstruir um pouco na nossa cabeça essas formas, tá? Dos espaços livres. Mas a gente tem que construir, a gente tem que conhecer os que existem, mas a gente precisa desconstruir um pouco isso daí também, tá? Então, assim, as praças, elas não necessariamente precisam ter todos os lados abertos para a rua, como a gente está acostumado a ver, né? Os lagos são áreas mais internas, né? Os parques não precisam ter no mínimo 10 mil metros quadrados, e por aí vai. E a outra coisa que é importante é a gente entender as vias e avenidas também como fazendo parte desse sistema. E o que, que a gente pode introduzir ali, né, naqueles perfis de rua, que vai melhorar isso, certo? Então, os espaços livres, eles também podem estar inseridos no interior da quadra, o que é uma situação muito comum que vocês que estão fazendo esse projeto podem encontrar. Eles podem estar inseridos também num lote vazio, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, ó, as pessoas elas podem entrar por um lado e sair pelo outro lado, mas nem sempre isso acontece, né? Ou seja, pode permear a quadra ou não, né? São situações diferentes, mas que o objetivo do espaço livre, ele pode estar sendo cumprido em ambos os casos, né? E aí vocês estão vendo essa imagem. Alguém conhece esse parque? Essa área? Quem gostaria de falar, tentar adivinhar, falar alguma coisa? Então, gente, esse é o Paley Park. Ele foi considerado, né, ele é considerado o primeiro pocket park, ou seja, um parque de bolso, né? Eu estou mostrando esse exemplo para vocês exatamente para trazer aqui, né, para a nossa sala, para a nossa discussão, um exemplo até extremo, né, que é o quê? Um pocket park, um parque de bolso, ou seja, você tem
vários elementos aí, que são elementos, né, importantes para um espaço livre público: o verde, a água, a sombra, o mobiliário, o jardim, né? Então, a gente tem aí vários elementos, mas tudo resumido, né? Tudo numa pequena escala. E esse parque, gente, ele foi feito pela primeira vez em 1969, lá em Manhattan, em Nova York. E é interessante da gente saber que esse terreno foi meio que uma doação, né? A família quis homenagear um, o senhor que era o dono do terreno e teve esse nome de Paley Park, e fica aí numa região, tá, lá de Manhattan, ali muito próximo da Quinta Avenida, por ali. Alguns detalhes, né? A presença da água, né? Importante aí. A presença também do verde, né? Como um elemento fundamental para dar também essa ambiência. Então, você tem jardins verticais nas duas laterais, com essas eras que estão crescendo aí, né? E essas árvores aí, que parecem muito com as acácias, elas têm uma poda também especial. A gente percebe a forma como elas estão colocadas aí, mas elas também têm uma poda. Exatamente para quê? Para elas estarem sempre crescendo, procurando a luz, e para que a gente não tenha um fechamento, né? Porque também não seria interessante você ter um fechamento das copas, né? Nessa situação aí. Inclusive, se a gente for atento, né? E se a gente for observar que as empenas dos edifícios, né? As paredes dos edifícios laterais, elas vão fazer sombra aí nesse parque. Então não é interessante, ficaria escuro, não seria uma coisa agradável. Hoje em dia as pessoas procuram muito pelo sol, né? Por uma questão de saúde. Então a gente também tem que estar atento com relação a isso. Nem sempre a gente quer a sombra, né? Tá? Essa é uma outra vista aí do parque. Alguns princípios básicos, tá? Dos pocket parks, mas nada que seja fixo, tá? Esse outro aí, né, muito parecido com o Paley Park, gente, mas esse aí já é um pocket park que fica em São Paulo, na região de Pinheiros. E ele acaba também, de certa forma, imitando um pouco, ele não tem a mesma profundidade, né? Ele não tem. Mas a gente vê que ele tem bastante características parecidas lá com o Paley Park, tá? De Nova York. Alguma pergunta, gente? Até aí tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa, falar de algum exemplo? Vocês já viram isso em algum lugar? Então vamos para frente. Uma outra coisa interessante, tá, gente, que por isso que eu quis mostrar essa imagem, é que muitos desses parques, eles têm uma comunicação visual, né? Eles precisam ter uma comunicação visual bastante clara, né, com o público. Muitas vezes as pessoas podem achar que essas áreas, elas são áreas que fazem parte do edifício, porque não tem um muro ali separando o edifício, né? No caso aí é um edifício comercial, né? Então, esse parque aí que chama Tree Bryant Park, né? É um parque que está próximo a esse edifício, e vocês observem aí que eles colocam uma comunicação visual dizendo aberto ao público, né? Open to public. Exatamente para dizer o quê? Para dizer que as pessoas são bem-vindas, né? Para que as pessoas se sintam à vontade de entrar nesse parque e não fiquem achando que ele é uma área privada, né?
Então, aí ele fala o que existe na praça, uma comunicação bastante direta, né? Ó, são 603 lugares, aí deve ser a metragem, né? Que é a metragem em polegadas aí de local para sentar, né? 18 árvores desse Beech Himalayan White, que parece muito com o nosso ipê branco aqui. São dois bicicletários, né? Dois bike racks aí, duas fontes de beber água também, e 100 cadeiras móveis. Quer dizer, tem parte desse mobiliário aí nesse parque que ele é móvel, né? E é interessante chamar a atenção, tá, gente, para essa questão da comunicação visual, porque ela é uma coisa muitas vezes esquecida em muitas áreas que a gente visita, tá? Então, a comunicação visual, ela pode, inclusive, gerar receita para essas áreas, gerar parcerias também, né, por conta da publicidade que pode ser feita. Então, assim, vamos pensar nisso também como uma potencialidade. Essa imagem eu estou trazendo aqui para a nossa sala, porque achei que ela se encaixa bem com a situação que alguns projetos se encontram aí, ou seja, você está às vezes no meio de dois edifícios, né? A gente vê nesse desenho aí, logo acima, um edifício até um pouco que se assemelha a algumas coisas que a gente encontra aqui, né, na nossa área de estudo, e aí você vê uma definição de pisos, né, com locais de vegetação, locais de colocação de mesas, né? Aqui nessa área a gente vê que ele tem um equipamento interessante aqui, tá? Que é um palco. Você tem uma rampa, onde você tem esse palcozinho aqui elevado, né? E aqui uma fonte de água, uma área aqui de pedras, ó. Natural Stone Tables, então são mesas de pedra natural, né? Que tipo de pedra eu vou usar? Que tipo de pedra seria legal? Então, tudo isso eu estou trazendo aqui para a nossa sala, exatamente para ativar aí a criatividade de vocês nesse momento que vocês estão aí, que é o momento de projetar, tá certo? Ninguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Ok, vamos para frente, então, tá? Eu peguei essa frase aqui, gente, isso aqui é uma frase do Olmsted, né? Frederick Law Olmsted, que é, né, acho que vocês devem estar se lembrando, que ele é muito conhecido por ter sido o autor do projeto do Central Park de Nova York, né? E eu queria ler aqui para vocês esse trecho aqui dele, né? A gente falar um pouco do que é um parque. Reservo para esse termo, né? Reservo esse termo para lugares que se distinguem não por possuírem árvores, sejam elas isoladas, em grupo ou em maciços, ou por possuírem flores, estátuas, estradas, pontes, ou ainda coleções disso ou daquilo. Reservo a palavra parque para lugares com amplidão e espaços suficientes e com todas as qualidades necessárias que justifiquem a aplicação a eles daquilo que pode ser encontrado na palavra cenário ou na palavra paisagem, no seu sentido mais antigo e radical, naquilo que desaproxima muito do cenário. Ou seja, gente, para o Olmsted, né, a paisagem ela é um cenário, né, um cenário onde as atividades aconteceriam. E como espaços livres públicos, com função predominante de recreação, ainda falando do conceito de parque, tá, gente? Ocupando uma malha urbana em uma área em grau de equivalência superior à da quadra típica urbana. Em geral, apresentando componentes da paisagem natural, vegetação, topografia, elementos aquáticos, como também edificações destinadas a atividades recreativas, culturais e administrativas. Então, até legal a gente lembrar de topografia, que é uma coisa que a gente nunca, muitos projetos não lembram de colocar. Faz sempre tudo reto, né?
Mas você pode mudar isso, você pode fazer as coisas que não sejam de uma forma reta. Certo? Alguém quer colocar alguma coisa, fazer alguma observação? Então tá. Considerados até pouco no Brasil como espaços destinados a atender basicamente a função de recreação da população das cidades, os parques urbanos hoje ampliam não só seu uso, mas também o seu papel no contexto social, ambiental, né, passando a serem conhecidos como espaços educativos, sociais e proporcionadores de um ambiente mais saudável para a cidade, né? Então, olha aí o conceito que a gente estudou lá no começo do semestre, né? Ecologia social, ecologia mental e ecologia ambiental. As três ecologias do Guattari, gente, elas se encontram no parque, porque o parque, ele é um dispositivo capaz de desligar um pouco a nossa subjetividade dos elementos que o Guattari chama lá, né? Dos elementos do capitalismo mundial integrado, né? Porque o que o Guattari diz? Eu já falei para vocês sobre isso, né, gente? Já conversou sobre isso no começo das aulas. O Guattari, ele é um filósofo, ele é um psiquiatra também. Ele trabalhou muitos anos com psicologia, com psiquiatria clínica mesmo, e ele, inclusive, escreveu um livro com o Deleuze, né, que é até mais conhecido que ele. Todos os dois são filósofos da Primavera de Maio de 68, né, da conhecida Primavera de Paris, e ele traz essa nova noção para a gente de ecologia, né, que ele fala de ecosofia, ou seja, uma filosofia da ecologia. E ele trouxe para a gente aquele conceito, né, que a ecologia ela precisa ser ambiental, mas ela tem que sair do ambiental para entrar no social e no mental também. E ele coloca que o urbanismo, né, é um dos dispositivos capazes de mexer com essa subjetividade. O que ele fala lá no livro? Ele fala, na verdade, que toda nossa subjetividade ela está atravessada fortemente pelos elementos do capitalismo. Então, assim, hoje as pessoas não conseguem muitas vezes se divertir, elas não conseguem se entender, se enxergar, se perceber, né? Se elaborar os seus sentimentos, suas sensações e seus objetivos fora dos objetivos do capitalismo. E isso é muito ruim, porque isso é o que leva uma sociedade à ruína, né? A nossa vida inteira, ela não pode, né? Ela não precisa e ela não pode, por uma simples questão de subjetividade, de sustentabilidade, ela não pode ser pautada só pelo capitalismo mundial integrado, ou seja, somente pelo consumo. Então, esses espaços são os espaços de respiro. E é muito interessante a gente entender isso, até porque uma das coisas que eu vou falar, né, na próxima aula, está falando sobre essa questão dos quiosques. É muito comum a gente ver os alunos, todo semestre, vindo com proposta de vários quiosques numa praça. A gente não precisa, gente, de quiosques para conferir qualidade ao espaço público, né? A gente não precisa necessariamente ter ali um local que é construído, que muitas vezes você acaba atrelando a qualidade do seu espaço à qualidade de um equipamento comercial, que se aquilo ali estiver degradado, se aquilo ali não der certo, todo o seu espaço público acaba sendo prejudicado por isso. Então, muitas vezes é mais interessante a gente criar um espaço multifuncional para que os vendedores ambulantes possam atuar, para que as pessoas possam trazer o seu próprio alimento, sem ter que pensar em necessariamente ter quiosques, tá? Então, a princípio, gente, não é muito indicado, tá? Colocar quiosques na área. A não ser que você realmente queira muito, mas aí no máximo tem que ser um, e tem que ser muito bem projetado para considerar aspectos de durabilidade, né? Todas essas coisas, tá bom? Então, como surgiram, né, os primeiros parques, né?
Os primeiros parques, gente, eles surgiram como uma resposta aos problemas da Revolução Industrial, porque antes, né, antes do século 18, 19, tá? Mas vamos colocar assim, mais comumente, antes disso, você não tinha parques na cidade. Até porque não faria muito sentido você ter parques na cidade, porque as cidades eram bem menores e em pouco tempo de caminhada você já estaria numa área verde, né? Então, tudo que estava ao redor, nesse tempo a gente não tinha um desmatamento, uma urbanização tão grande, então tudo que estava ao redor era verde. Não fazia tanto sentido você ter aquele verde dentro da cidade. Ou seja, aquele verde ele vai começar a voltar para dentro da cidade quando a gente tem um problema instaurado, né? E esse problema é um problema de salubridade urbana. Vocês estão vendo essas imagens? Me falem aí, gente, se vocês estão vendo. Então, essas gravuras são do Sim, Gustave Doré de 1872, né? Então, aí, o que que a gente vê aí? Né? Século XIX, isso daí é um desenho, né? É uma gravura, mas isso daí, gente, retrata uma realidade que existia, por exemplo, em Londres, né? Mas não somente em Londres, em outras cidades também, quando você teve um grande êxodo de pessoas que vinham do interior, que estavam morando nos feudos, nas fazendas, e começaram, por conta dessas oportunidades de trabalho, a se mudar para cidades, né? E aí a gente vê as pessoas morando uma do lado das outras, muitos ratos. Houve também nesse período aí uma epidemia muito séria de cólera, porque não existia o saneamento, então tinham muitos ratos e muitas doenças se proliferavam, né? Só para vocês terem uma ideia, tem alguns livros, né, históricos que a gente lê alguns relatos. Existia, por exemplo, gente, um sistema que chamava hotbed, né, que era o sistema de cama quente. Significava que a pessoa alugava a cama. Então, de dia, uma pessoa dormia naquela cama e essa pessoa, uma outra pessoa estava trabalhando um turno na fábrica. Depois elas chegavam, trocavam, a que tinha trabalhado o turno na fábrica ia pegar essa cama, ou seja, por isso que chama cama quente, que a cama ainda estaria quente, e ia passar um turno diurno na fábrica. Então, só para vocês terem ideia de como as condições eram insalubres e desumanas. E foi nesse momento que os higienistas, né, os pensadores, os lordes lá da época começaram a pensar, gente, essas pessoas vão ficar doentes, as pessoas precisam ar puro, elas precisam de dignidade, elas precisam ter contato com a natureza. E foi nessa época que começaram a fazer os parques, né? E muitos desses parques eram provenientes de áreas da realeza, né, da monarquia, que começaram a ser abertos para as pessoas também. Alguém quer colocar alguma coisa? Então, gente, isso é o contraponto, que é o inverso do que a gente tinha das praças no mundo medieval, ou seja, muito antes da Revolução Industrial. Por quê? Porque muito antes, se você for observar os exemplos, né, e aqui eu estou trazendo um exemplo bem emblemático, que é a Piazza del Campo, em Siena, né? Então, a Piazza del Campo, ela é conhecida por ser uma das mais belas praças do mundo. Vai gente de todo mundo para visitar essa praça. Eu já fui visitar essa praça também e realmente ela é muito linda. Tem pouquíssimos elementos, uma leve inclinação, não tem uma árvore, não tem uma vegetação e mesmo assim ela é linda e perfeita. Por que que eu estou mostrando isso? Para mostrar, gente, que não existem regras, tá? Não existem dogmas, ou seja, você tinha um momento onde não fazia o menor sentido você ter
verde aqui, porque o verde estava ali nas suas costas. E você tem um momento onde o verde ele passa a ser necessário na cidade. Então, a gente vai observando, né, como o urbanismo, a arquitetura da paisagem vai variando aí de acordo com a cultura, tá? Aqui é uma pintura antiga, né, para vocês verem como esse espaço ele é um espaço antigo, data do século XIII, tá? Essa praça. Então, a gente tem aí, no mínimo, 500 anos, né? Mais ou menos de diferença para o surgimento dos parques. Porque, como eu falei para vocês, gente, o parque, ele só surge quando as pessoas começam a se distanciar tanto da natureza, que eles começam a precisar existir dentro da cidade. Aqui, apesar de ter essa cidade medieval, as pessoas não estavam distantes da natureza, porque tinha um bosque, tinha uma floresta logo ali. Mais uma vista aí do Campo de Siena. Essa torre é a torre do relógio, né? A torre que todo mundo ia para saber as horas, para saber do tempo. Essa torre, ela também dá uma sombra no piso da praça, que também consegue ajudar você a entender que horas são, tá? Então, são esses poucos elementos. Esses balizadores aí, que são, né, algumas pessoas chamam também de cabeça de frade, o piso, a fonte, e é isso, né? E é interessante a gente observar como os edifícios, eles são a moldura da praça, né? Eles acabam dando também essa beleza aí da praça, certo? Quem quer falar alguma coisa, um exemplo. Mais uma vista daí, né? Do Campo de Siena. E quais são esses elementos, né, gente? Olha só o chão. Esse aí eu fiz um slide com o chão dessa praça aqui, tá? E ele é o mesmo chão. E é muito interessante isso, a gente vê. A durabilidade desses materiais, né? Espécie de tijolo e de pedra, que ele é colocado com essa paginação. O nome dessa paginação, gente, é escama de peixe. Ela pode ser feita com o bloquete de cimento intertravado. Então, assim, se você vai colocar um bloquete, você tem que se lembrar que todos os elementos fazem parte do desenho, né? Do projeto, do design, como você queira chamar. Então, assim, até a forma como você vai assentar o bloquete, você tem que pensar nisso, porque isso também é importante para o projeto, tá? Essa é a fonte Gaia, que está lá, uma fonte de mármore. E é interessante observar, gente, que essa praça ela tem uma inclinação. Então, essa fonte, ela tem uma drenagem. É bastante sofisticada para a época que ela foi construída. E funciona até hoje. Tá? Antes de seguir um pouco mais aqui para frente, certo? Eu queria falar um pouco da nossa atividade. Vou compartilhar aqui uma outra tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Tá? Pronto, aqui nós estamos com essa praça, tá? Estão vendo? Ó, vamos tirar uma medida dela aqui para a gente ter uma ideia de que tamanho que a gente está falando, né? Uma travadinha aqui, mas está já entrando. Demora um pouquinho, mas a gente está já chegando. Ok, chegamos lá, tá? Vamos tirar uma medida aqui, só para a gente ter uma noção. Depois eu posso até ir lá para a nossa área de estudo. Ó.
Então, gente, aqui, ó, nós temos, tá? 140 metros, esse lado maior da praça, né? Ela tem esse formato como se fosse uma letra D, né? Ao contrário aí. E a gente consegue tirar as medidas de todas as áreas, tá? Qual é a atividade que eu quero propor para vocês? Vamos lá, por exemplo, para Praça do Ferreira. Vamos sair daqui. Vamos sair da Itália e vamos para Fortaleza. Fortaleza, Praça do Ferreira. Vamos lá. O que eu queria que vocês fizessem, tá? Vocês podem escolher qualquer praça, em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar que vocês queiram, tá? E eu quero que vocês pesquisem essa área, tá? E façam um desenho simples, tá, gente? Um desenho no seu caderno, tá? Exatamente, isso vai servir para quê? Para ativar essa fase que a gente está agora de projeto. Então, eu vou medir aqui, por exemplo, quanto é o tamanho aqui da Praça do Feiro. Vamos tirar aqui, ó, essa pontinha aqui do Hotel Excelsior, até essa outra pontinha aqui, que tem a farmácia Oswaldo Cruz, por aqui, ó. Olha só, tamanho muito parecido, né? 140 metros, tá? Então, esses 140 metros, você vai escolher uma escala. Bom, se você for desenhar essa praça de 140 metros na escala, por exemplo, de 1 para 100, ela vai ficar muito grande, né? Mas talvez se você fizer 1 para 200 ou 1 para 250, pode ser que fique bom, né? Então, aqui você vai escolher uma escala, você vai desenhar com o escalímetro, você pode fazer com caneta, com lápis, da forma que você quiser. Agora tem que ser um desenho em escala, dessa vez não é escala gráfica, tá, gente? Dessa vez é escala numérica e é desenhado com um escalímetro. E essa atividade também vale um ponto, tá? E é para desenhar a planta baixa, tá, gente? Vamos dar um outro exemplo aqui, desse que a gente acabou de mostrar na nossa aula. Alley, acho que é só com um L mesmo. Alley Park, Nova York, ó. Fica aqui na Rua 53. Vamos para lá agora. Gente, é até difícil de encontrar, né? De tantos edifícios que tem aí nessa área, tá? Vamos ver se ele aparece aqui. Cadê o Paley Park? Ele tá tão pequenininho aqui, gente, que eu até perdi. Bem aqui. Ó, aqui ele, gente. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui a gente quase não está conseguindo ver ele de cima, porque por conta das árvores, né? Fica bem complicado de ver. Vocês estão vendo como é difícil, né? Por conta dos edifícios. Vamos ir para é o jeito de a gente não ir na altura do observador, tá?
Tá aí, certo? Então, ó, você vê como a escala dele é pequena, né? É como se fosse realmente um lote que está desocupado ali, né? Sai aqui do view, que eu queria mostrar para vocês queria ver aqui o tamanho dele, né? Ó, tentar ter uma ideia aqui do tamanho, tá? De frente, gente, ele tem, vou tirar daqui até aqui, que eu acho que é uma área de depósito, iniciar nova, tá? Aqui ele tem coisa de 20 metros de frente. E mesmo assim, com certeza para quem utiliza essa área, ela é uma área importante, tá? Acho que deu para a gente exemplificar, né, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa, perguntar alguma coisa? O que é a ideia, tá, gente? Deixa eu apertar alguma coisa aqui que deu errado. Pronto. Então, é para que vocês desenhem com um escalímetro, tá? Então, você pode desenhar no seu caderno, você pode pegar um pedaço de papel, papel manteiga, pode usar esquadro, pode não usar esquadro, pode fazer a mão livre, mas com escalímetro, porque com o escalímetro você vai ter a real noção dos tamanhos e isso vai ser uma coisa que vai te ajudar bastante na hora de vocês projetarem. Tá bom? Então, escolham uma área e desenhem ela em escala. Escolha qual é a escala mais adequada, se seria um para 200, um para 250, se for uma área muito grande, um para 500, se for uma área maior ainda, né, um Central Park, um Parque do Cocó, talvez vocês tenham que desenhar um para 1000, tá certo? Vai depender do que vocês forem desenhar. Eu aconselho desenhar áreas um pouco menores, porque vai te dar aí um pouco mais de traquejo na hora de trabalhar as áreas do projeto de vocês, certo? Alguém quer colocar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Vou parar aqui a apresentação, porque aí se alguém quiser mostrar ainda, a implantação é para ser digital ou à mão. Pode escolher, tá? Você pode fazer da forma que você achar mais conveniente para você. Pode ser tanto digital como pode ser à mão. Agora, esse desenho ele tem que estar em escala, ele tem que ter medidas, ok? Então fica essa atividade aí para que vocês possam desenvolver aí a parte de projeto.